Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Kise, sou diretor da APS Eventos Corporativos e também diretor da FESPA Digital Printing. É um grande prazer ter todos vocês aqui essa noite no nosso canal, dentro do Instagram oficial da FESPA Brasil, para mais uma live, nossas lives de quarta-feira, que são tão importantes e vêm agregando tanto para o nosso mercado, né? Hoje vamos receber o Danilo Ribeiro, que é gerente de marketing da Mimac. Vamos falar um pouco sobre como funciona esse mercado de impressão digital. Mas antes, queria a ajuda de vocês. Quero saber se todos escutam bem, se está tudo certinho. Antes de eu convidar o Danilo aqui, se o som está saindo direitinho. Beleza, tudo rolando direitinho. Poxa, que legal ter vocês mais diferenciadas e de qualidade para que a gente possa juntos construir e evoluir o nosso mercado. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Danilo aqui. Então vamos lá. Ok. Pronto. Enviado. Pronto. Certinho, estamos prontos para começar. Vamos lá, só aguardando a chegada do Danilo e a gente já começa a nossa live de hoje. Já está aqui conectando, aí está. Boa noite, Danilo, tudo bem? Boa noite, Ale, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar o convite. Um grande prazer ter você aqui. Deixa eu até apresentar, fazer a introdução oficial, né, para que todos possam saber. Afinal de contas, eu já conheço pela parceria que nós temos, pela feira e tudo mais. Já tivemos a oportunidade de estar juntos em vários momentos, na FESPA na Alemanha, aqui. Mas eu acho que é sempre legal essa boas-vindas nossas, né? Então, o Danilo Ribeiro é formado em economia e possui MBA em gestão de vendas, né? Com ampla experiência. Ele hoje é o gerente de marketing de produtos da Mimac Brasil. Importante falar também que a Mimac é uma multinacional japonesa que vem atuando no Brasil desde 2009, especializada em máquinas e impressões digitais para impressão digital e recorte. Ela vem desenvolvendo soluções criativas e inovadoras para atender a necessidade e as expectativas de seu cliente. É claro, ela vem tendo grande reconhecimento e sempre inovando os mercados de comunicação visual, industrial e, claro, a impressão têxtil. Além disso, a Mimac vem desenvolvendo a impressão 3D com produtos que têm contribuído para a evolução desse mercado e que também é o tema dessa nossa live de hoje. Então, Danilo, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Um prazer bater um papo com você aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né? Para gente é muito importante poder contribuir com um pouco do conteúdo que a Mimac está tentando desenvolver no mercado e dividir um pouquinho desse momento, né? Esse momento que não é muito fácil, não é muito simples, mas dividir um pouquinho dessa experiência desse momento e dos produtos e serviços e principalmente de mercado, né? Fazer Claro. disso um bate-papo sobre as possibilidades de mercado, o que tem acontecido, como que a gente está enxergando o dia a dia e o futuro que vem pela frente. Claro, com foco na impressão 3D, Uhum. mas aberto a possibilidades pelo portfólio da Mimax ser bastante vasto, né? Então a gente vai. Vamos bater um papo, né? Vamos ser bastante informal. Ah, legal. Bom, já que você tocou no assunto, né? Como é que está sendo para você esse momento aí? Home office, né? Ou seja, uma diferença bastante grande, assim, de um momento para o outro. Como é que vocês estão passando por isso? Você, Mimac e tudo mais? Eu acho que tem sido bastante similar, né, para todo mundo, né, para o mercado todo. Uhum. Estamos home office, estamos nos adaptando, né, à questão do afastamento social. Claro. Então, falando
principalmente do Danilo nesse primeiro momento, é um período de adaptação, né? A gente vai se adaptando à vida num espaço que é restrito ao seu apartamento e ao supermercado, né? Aham, Porque a gente não tem muito como fazer algo diferente. As únicas questões que a gente tem feito diferente é cuidar dos nossos próximos, né? Então, claro. cuidar principalmente das pessoas mais idosas e que têm algum tipo de necessidade, enfim. Então, eu acho que tem sido um aprendizado tanto para a pessoa física como pessoa jurídica. Então, a gente está afastado de parentes, de Uhum. amigos, das próprias pessoas que trabalham conosco na empresa. Então, existe toda a saudade que é matada por uma live, por um happy hour virtual, Sem por um dúvida. churrasco virtual, mas está nos dando uma possibilidade de aproveitar melhor o nosso tempo também, né? É, O nosso tempo para buscar melhorias, né? Para buscar formas de melhorar a gestão, a organização, o entendimento das necessidades. Eu brinco com o pessoal da minha equipe que a gente está conversando mais estando em home office do que conversávamos quando estávamos trabalhando no mesmo espaço, né? presencialmente, né? Então, presencialmente. Então, a gente está tentando fazer desse momento de home office um grande, não só um grande aprendizado, como fazer com que o home office seja realmente produtivo, né? Como que seja trabalho. E tem sido muito produtivo, Que legal. porque a gente, a gente que está em São Paulo tem muita dificuldade com o trânsito, Aham. né? Então, por exemplo, o tempo tem sido muito mais produtivo, a gente tem conseguido usar o home office para realmente gerar resultado. Isso falando do Danilo, né? Aham. Partindo para a questão MIMAC, eu acho que a gente tem algumas diretrizes que nos foram passadas, mas da mesma forma a gente está se adaptando a um momento na qual a geração de venda, a geração de recebível, ela caiu muito, né? Uhum. Então, a gente não só teve a queda do recebível, como teve a renegociação dos recebíveis, né? Ou seja, Claro. a entrada de capital, ela nesse momento, ela é bastante baixa. Isso está fazendo com que a gente tenha que revisar forecasts, tenha que revisar despesas, tem que, Uhum. enfim, alterar os budgets. Isso é muito forte nesse momento. Mas o principal, e que eu acho muito bacana da diretriz que a Mimac colocou para nós, é que nós não temos nenhuma intenção de reduzir quadro, né? O Ótimo. quadro de pessoas. Então a gente está fazendo todas as readaptações e as adequações Uhum. para que não tenhamos nenhum tipo de demissão. Acho que isso é muito importante com relação ao posicionamento da marca, né? Claro. A marca se posicionando dessa forma é muito bacana. Então, claro, a gente usou de algumas ferramentas. Então, a gente deu férias para algumas pessoas, a gente está fazendo um rodízio de férias, a gente está revendo todas as despesas. Mas, principalmente, é o que eu comentei agora há pouco, a gente viu no momento de home office a oportunidade de fazer algo novo, de fazer algo diferente, de fazer algo que muitas vezes a gente queria fazer e reclamava que não tinha tempo. Uhum. Então, nós partimos por uma linha de treinamentos específicos, então a gente está trabalhando a questão dos nossos próprios colaboradores, né, Legal. evoluindo o skill de cada um deles com conhecimentos específicos. Então, a gente está treinando as pessoas na linha têxtil, na linha 3D, na linha UV, na linha solvente. Esses treinamentos estão sendo repassados para os canais de distribuição. Isso tem tido uma aceitação bem bacana. E o principal objetivo que a gente está se preparando para fazer com esses treinamentos é se aproximar cada vez mais do nosso cliente final, Claro. né? É gerar mais conteúdo para eles, é gerar mais desenvolvimento, é gerar mais contato, né? Fazer com que eles saibam que eles podem contar conosco, né? Uhum. Então, esse momento está sendo muito bacana por estar podendo conseguir gerar esse tipo de conteúdo para o mercado, através das nossas mídias sociais, Legal. através do site, ou mesmo através de lives. A gente tem conversado bastante com o cliente e com os nossos distribuidores sobre tudo isso. Eu acho que é legal porque a gente tem até dois aprendizados aqui. O primeiro é realmente essa questão da reflexão sobre a produtividade, né? Até porque, Certo. pensando no exemplo que você falou, pessoal, Danilo, onde a gente está bem focado, porque até
no dia a dia a gente vai passar, conversa com alguém, faz uma brincadeira e tudo mais. E hoje, quando você for ligar para alguém, você para, se prepara, fala, opa, eu preciso falar isso, isso e isso. Então, torna essa reunião mais produtiva. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado que é muito legal. E o segundo. E não tá, desculpa, Não, e não claro. tá havendo o desgaste do dia a dia, né? Exato. Muitos dos nossos colaboradores ficam 2 horas, 1 hora e meia para chegar na No empresa. As Exato. pessoas, no trânsito, as pessoas já chegam com rendimento abaixo do que elas poderiam É. ter, né? Então, E é, isso é muito bacana é mesmo. uma situação um pouco produtiva, eu diria, né? Então, essa é uma questão. Sim. E a outra que eu acho que é muito jóia é essa questão desse aprendizado e dessa preparação que vocês estão tendo. Que por mais que realmente essa queda de receita ela é fato, é real, mas a gente tem esse outro lado, que é, poxa, é o momento certo de eu aproveitar meu time e deixar ele mais consistente. Vamos treinar todo mundo, vamos treinar o canal, porque justamente no momento que tem a volta esse time bem preparado é onde ele vai fazer todo o diferencial na retomada, na velocidade da retomada, no auxílio do cliente, né? Eu acho que isso é riquíssimo, né? Parabéns, parabéns pela É, iniciativa. obrigado, a gente pensa da mesma forma, a gente está atuando exatamente nesse sentido. Legal. E focando no nosso mercado hoje, né? Trazendo o tema da nossa live, que é justamente a questão dessa evolução do 3D e tudo mais. Eu acho que é muito legal a gente pensar nessa impressão 3D, mas entender um pouquinho esse panorama do mercado. O que você diz para a gente? Então, vamos começar a falar um pouquinho do mercado 3D em si, né? Legal. O que é mais importante a gente contextualizar, antes de tentar dar um pouco de uma linha do tempo, de como evoluiu esse mercado, é que a gente está falando simplesmente de uma revolução, né? É uma revolução que a gente ainda não conseguiu, ainda não é 100% tangível, né? Mas é simplesmente uma revolução a ponto de eu poder estar dentro da minha casa e imprimir, vamos dizer assim, imprimir uma coisa, imprimir qualquer coisa. Uhum. Então, um exemplo, eu poderia, que sei lá, quebrou o pé da geladeira da minha casa, eu posso imprimir um pé da geladeira numa máquina 3D que eu tenho dentro da minha casa, eu como pessoa física. Legal. Então, assim, a gente ainda não consegue ter 100%, tanto isso atinge as pessoas, o impacto disso nas pessoas, mas basicamente o conceito da impressão 3D é isso, eu quero imprimir uma coisa e vou imprimir através de uma forma mais rápida possível. Essa flexibilidade, essa agilidade é o que tange o dia a dia de quem tem uma impressora 3D. Mas a gente tem o hábito de imaginar, de ter em mente que a impressão 3D ela é muito nova. É coisa de alguns anos Aham. atrás. Sim, ela é nova. A impressão 3D surgiu em meados da década de 80, Então, 85, 86. a gente já Então, está ela, falando de 20 a 30 anos. nós estamos falando de um pouco acima de 30 anos. É uma jovem senhora. Mas ela foi criada lá nos meados dos anos 80 para atender demandas de grandes indústrias, né? Uhum. De empresas que compravam equipamentos na faixa de milhões de dólares, né? Então, a impressão 3D surgiu na Califórnia, né? Surgiu nos Tá. Estados Unidos, com esse intuito de atender essa demanda de empresas grandes no sentido de gerar prototipagem, né? Então, o primeiro objetivo da impressão 3D era gerar um protótipo que fosse possível analisar a viabilidade dele dentro de um produto ou dentro de uma linha de produção e que aquilo depois se transformaria em uma peça usinada ou numa peça de injeção plástica. Naquele momento era algo extremamente industrial Aham. e para poucos, né? E isso foi evoluindo, Claro. tecnologias, né? Elas evoluíram dentro das indústrias, mas a grande sacada e o grande marco acontece no final dos anos 2000, ali, entre 2009 e 2011, na qual algumas pessoas pegaram essa tecnologia que era industrial Uhum. e trouxeram para dentro de uma Caramba. caixa que cabe em cima de uma mesa. Então, a gente chama isso de impressora desktop, vamos chamar assim. Aham. Então, algumas pessoas que no futuro vão ser extremamente reconhecidas como revolucionárias, elas simplesmente pegaram uma tecnologia de milhões de dólares e transformaram em algo como 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil Super dólares acessível, né? e que hoje é 500 dólares, 1.000 dólares, enfim, algo do tipo. Isso
além de trazer a impressão para dentro de casa, fez com que a impressão 3D se desenvolvesse exponencialmente. Uhum. Por quê? Eles criaram, quando foi criada as primeiras impressoras desktop, elas tinham um conceito chamado open source, que é o quê? Esses fabricantes, eles disponibilizavam todo o conteúdo necessário para se fazer uma máquina 3D, ou os softwares para se fazer uma impressão, era disponibilizado para qualquer pessoa. Uhum. Então ou eu comprava uma máquina 3D e tinha acesso ao material, ou eu simplesmente tinha acesso ao material e poderia desenvolver a minha máquina 3D dentro da minha casa. Tá. Então, foi muito bacana porque, ao invés de eu ter 2, 3, 5 desenvolvedores de equipamento, eu passei a ter milhares de pessoas Uhum. desenvolvendo soluções. Por quê? A contrapartida da doação, vamos dizer assim, das informações, era que todo o desenvolvimento e melhoria feita nos equipamentos continuasse sendo open source e de acesso às demais Que pessoas. legal. Então, o conceito é muito bacana e fez com que, vamos colocar assim, de 2010, 2011 para agora, em 10 anos, nós tivéssemos uma evolução muito grande, que é quando a gente começa a falar sobre 3D. A gente não fala de 3D há 30 anos, a gente fala de 3D há 10 anos. Legal. E daí E permite essa esse evolução... crescimento exponencial que você falou, é exatamente essa flexibilidade. Se trabalha com código open source e o reflexo disso é essa evolução incrível que a gente vê hoje. Perfeito. E não é só evolução de equipamento, né? Hoje a gente tem tamanhos diferentes, quantidade de injetores diferentes, a gente tem canal de venda em todo mundo. Hoje eu consigo entrar num site de compra online e comprar um equipamento desktop 3D. Então, Aham. esse tipo de abertura de mercado e de produto fez com que o mercado crescesse, como a gente está falando, exponencialmente, a ponto de a gente ter hoje empresas que terceirizam impressão 3D, pessoas físicas que têm as suas máquinas em casa, Uhum. e continua tendo o segmento industrial ainda, com as máquinas de milhões e milhares de dólares e reais. Então, hoje a gente tem um complemento maior na qual pessoa física, pessoas jurídicas prestadoras de serviço e pessoas jurídicas de produto conseguem ter uso de um equipamento 3D. Cara, o que é incrível, né? Porque daí, quando a gente começa a analisar, primeiro a gente tem uma possibilidade de cenários diferentes, que nem só aí você colocou num primeiro momento três cenários, né? Uma pessoa, um fornecedor, uma área industrial e tudo mais. E quando a gente pensa dentro desse olhar para as possibilidades que ela gera e os mercados que ela pode atuar, é uma coisa que é muito além. Até hoje eu estava relendo uma matéria que você participou com a gente dentro da FESPA Brasil e você fez uma colocação muito feliz que é a aplicação da impressora hoje, ela se limita muito mais à criatividade do que outra coisa. Porque a gente pode fazer personagens, a gente pode fazer essa reposição de peças, que pode acontecer dentro de casa, por exemplo. E daí a gente começa, a partir daí, pensar em tantos segmentos diferentes, aonde a impressora 3D ela acaba se encaixando perfeitamente. Hoje se a gente parar para analisar, ela está em muito mais segmentos do que a gente imagina, Aham. né? Porque é exatamente isso. O limite está na criação. Então, a partir do momento em que eu tenho criatividade no produto, ou no processo, eu vou ter um produto acabado. Então, hoje, empresas que desenvolvem, por exemplo, embalagem, fazem seus mockups para testes através de uma impressora Uhum. 3D. Hoje a gente pode, falando das indústrias, a gente vai falar sempre de prototipagem, de desenvolvimento de peças que vão ser depois usinadas e injetadas. A gente fala sobre um mercado mais de propaganda e marketing, vamos dizer assim, na qual eu consigo criar troféu através de impressora Que 3D, eu legal. consigo fazer brindes corporativos, eu consigo escanear pessoas e fazer impressão delas em miniatura, por exemplo, já com impressão colorida. Então, eu consigo entrar na linha de engenharia civil, fazendo maquetes mais realistas, Uhum. criando cenários de decoração. Imagina você está decorando a sua casa e você desenha a sua luminária e Que aquilo legal. ganha vida através de uma impressora 3D. Ninguém tem aquela luminária, só Uhum. você tem aquela luminária. Só você tem um copo específico que você criou e fez o design, só você tem aquilo. Então, isso está dentro
da engenharia, da arquitetura. E muita gente acaba não tendo informação sobre o quanto ela hoje impacta, por exemplo, dentro do mercado, dentro da medicina Nossa. não só hospitalar, dentro de um hospital para uma cirurgia, mas como Aham. no preparo dos médicos, né? Hoje é possível você ter uma impressão 3D mostrando como são as partes do corpo. Imagina que eu tenho um tornozelo escaneado, fiz uma peça 3D na qual eu tenho o osso de uma cor, o ligamento de outra cor, a musculatura de outra cor, enfim, eu não tenho Sim, mas informações as diversas camadas, né, e que fazem a composição, que você tem na toda a qual, questão na qual eu não muscular. precise na qual eu não precise de um corpo exatamente para fazer essa aula, né? Eu Uhum. posso pegar exatamente por cores diferentes e mostrar como seria a anatomia humana. Ou, por exemplo, que eu acho fundamental e acho fantástico, eu posso simular uma cirurgia. Antes eu precisava fazer uma cirurgia na pessoa, o médico só ia saber o que estava, como estava a situação da pessoa quando ele abrisse o corpo. Aham. Hoje você faz uma tomografia, faz uma ressonância e através de mão de obra especializada e precisa ser especializada, inclusive com conhecimento médico, você pega um arquivo de uma tomografia, um arquivo de uma ressonância, cria um arquivo de impressão 3D, eu consigo fazer uma simulação de cirurgia, Antes mesmo de na você qual, começar, exatamente, o que permite uma perfeito, eficiência infinitamente maior no momento chave, e, né? e passa a não ser um procedimento tão invasivo, né, a ponto do Exato. médico, ele se torna muito mais rápido, né, a cirurgia se torna muito mais rápida porque ele consegue, ele já previu o que ele ia encontrar pela frente. Não, Assim, o mercado é muito vasto. e até que nem você deu um exemplo que já me puxou uma outra característica que também veio da sua matéria, que é justamente essa questão de você falar o desenvolvimento, né, para a área médica, que é extremamente rica, mas que está ligada diretamente ao ensino. E um dos exemplos é a gente trazer a impressora 3D, uma vez que tem essa facilidade, esses tamanhos menores, a questão de ela trabalhar com materiais que não são tóxicos, que não tem barulho, que, né, fácil manuseio e tudo mais, e trazer isso para o ambiente das escolas. Imagina isso dentro com as crianças, brincando de forma lúdica e tudo mais. Também acaba sendo uma outra aplicação completamente diferente, focada na educação, mas que abre a imaginação de uma forma imensa. Olha o exercício tridimensional que a gente tem com as crianças a partir de agora. E é muito legal que essa realidade ela já está acontecendo. Uau! Então, é muito bacana. Tem uma. Eu vou dar a fonte, né? Porque acho que é importante a gente sempre citar quem fez. Tem uma matéria feita pelo Emanuel Campos, ele é um engenheiro 3D. Uhum, Inclusive tem alguns vídeos dele, são muito bacana. E legal. ele fala em um deles que 65% das crianças que hoje estão no ensino médio vão trabalhar em funções que ainda não existem. Ah, incrível, certamente. Ele fala sobre inteligência artificial, ele fala sobre drones, enfim, ele fala sobre coisas que hoje não são profissões Uhum, do nosso dia a dia. tá. E como que a gente. E ele cita assim, como que a gente vai treinar, como que a gente vai qualificar essas pessoas? Através do desenvolvimento delas. A gente tem que gerar nela conteúdo, tem que gerar curiosidade, tem que gerar rápida adaptação Aham. aos novos tipos de processo. E isso tem sido feito através das escolas, universidades, cursos de especialização. Hoje você tem dentro de qualquer uma desses três segmentos, vamos dizer assim, escolas, universidades e cursos de especialização, você tem equipamento 3D Uhum. qualificando, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos. E o que é muito legal, além disso, é a facilidade com que hoje as crianças têm de lidar com a Elas tecnologia. absorvem, Né? Elas absorvem muito facilmente. é. Então, vou falar rapidinho sobre um software que é o SolidWorks. Por favor. Ele. Não, é simples. Ele se comunica com o nosso equipamento através de um sistema infantil de criação
de peças 3D. Ele é Olha só. totalmente intuitivo, na Aham. qual eu clico na tela, arrasto para cá, arrasto para cá, arrasto para cá e faço uma peça, dou um print e ela imprime como se fosse a impressora da sua casa. A única coisa é que vai sair uma estrela, vai sair um boneco, vai sair Aham. alguma coisa moldada. Então, esse contato da criança com o estudo e com a peça pronta gera cada vez mais curiosidade, mais vontade de aprender. E tendo essa vontade de aprender, a gente qualifica melhor a mão de obra do futuro. E Sem aí a gente dúvida. vai ter. E aí é aquilo que a gente falou, não dá para saber o que essas É, as pessoas, essas possibilidades são crianças de hoje vão infinitas criar, até, né? são infinitas. Exato. Cara, que legal, que exemplo lindo. E daí trazendo, por exemplo, isso para dentro desse DNA que a gente tem encontrado dentro da Mimac, né? Então a Mimac nasceu justamente dentro dessa vocação impressão, a gente fala da impressão digital, atuando nesses diversos segmentos. Como é que funciona essa interação, inclusive, entre o 3D e a impressão digital que vocês têm hoje? Elas são 100% complementares, né? Elas se complementam de forma perfeita. O que acontece, né, no meu ponto de vista? Bom, falando um pouquinho sobre o que a Mimac entende do mercado. Claro. A gente tem as impressoras que são solventes, UV, que são de sublimação, de impressão direta no tecido, Uhum. e a empresa em si, por ser uma empresa de tecnologia, ela entende que ela tem que partir para duas linhas de atuação. Uma delas é o mercado 3D e a outra é o mercado da automação, na Tá. qual eu consigo, por exemplo, linkar uma impressora minha a um braço mecânico, a um robô, para Uau. que isso esteja dentro de uma linha de produção. Uhum. Então, dentro dessa linha de tecnologias novas, a Mimac está se desenvolvendo no mercado 3D. E os equipamentos que ela tem lançado, eles são absolutamente complementares a uma impressora que vamos chamar de 2D, por exemplo. Aham. No sentido que a gente tem equipamentos monocromáticos, a gente tem equipamentos coloridos e a gente tem equipamentos de um tamanho que permite que ele seja utilizado principalmente em comunicação visual de pontos de venda. Uhum. Então, quando a gente fala de trazer para a realidade do mercado gráfico hoje, é o fato de eu, por exemplo, conseguir gerar um ponto de venda na qual eu tenha uma parede adesivada, eu tenha um banner mostrando uma campanha, eu tenho um vidro adesivado com uma promoção e eu posso ter dentro do ponto de venda peças que são 3D mostrando um lançamento. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma loja de produtos de perfumaria. Então eu quero lançar um perfume novo. Eu consigo fazer ou pequenas ou grandes simulações desse produto para dar um Aham. ponto de venda. Então é muito bacana essa possibilidade de cruzar os dois tipos de impressão. E é o que a gente entende ser muito importante. Além disso, eu consigo fazer com que hoje eu não só tenha um mix delas realmente separadas, então aqui eu tenho um banner, aqui eu tenho uma peça 3D, como eu posso ter uma peça 3D impressa. Pô. Eu consigo fazer, por exemplo, um brinde corporativo ou um chaveiro, ver, e ali eu tenho a infinidade de cores possíveis para imprimir. Uhum. Então, além disso, assim, a gente vai A gente vai ficar duas puxando o horas falando de assunto, é como se fosse possibilidades, uma né? teia, né? Que vai puxando para um lado, para o outro, vai agregando. Mas só para finalizar essa questão de juntar as impressões, imagina o seguinte: você tem uma empresa de brindes, que ela produz caneta, chaveiro, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E para fazer esse tipo de impressão, eu preciso criar um gabarito. Então eu crio um gabarito e coloco todas as canetas em linha para poder fazer a impressão. Aham. Isso eu consigo gerar hoje através de uma impressora 3D. Uau. Antes eu tinha que ou cortar numa laser, ou tinha que mandar para fora para fazer uma peça plástica. Enfim, hoje eu consigo fazer isso com qualquer produto. Eu peguei um produto novo em 4, 5, 8 horas, dependendo da complexidade da peça, Aham. eu tenho um gabarito pronto para ser usado numa produção. Isso é muito bacana. É, não, isso é fantástico. E aquela coisa, começa a trazer novas formas de trabalho, inclusive. Então ela muda não só o produto final, mas a forma como esse produto vem sendo desenvolvido. Muda a mão de obra. Uhum. Muda tudo, é um produto novo. Então, assim, são softwares específicos, é mão de obra qualificada, é completamente diferente. Não é como a gente pegar e imprimir alguma coisa na nossa impressora
de casa. Mesmo que nós tenhamos uma 3D em casa, nós temos que nos qualificar a fazer as impressões. Principalmente, é o que eu falei das outras vezes, a gente tem o limite na pessoa que está fazendo a Aham. impressão. Então, essa pessoa tem que se qualificar, essa pessoa tem que estudar para poder fazer isso. Sem Mas é dúvida muito alguma. bacana, E você sabe que assim, eu vi alguns cases bem interessantes, assim, que eu acho que vale a pena comentar. O primeiro deles tem relação com a curva de aprendizado. Então você já comentou de um software que é muito interativo, o SolidWorks, que ele permite que faça a integração direto com a Mimac. E eu já vi alguns clientes falando assim, poxa, a gente pode comprar uma impressora pequena, de pequeno porte, para começar a fazer os mockups e entender essa realidade tridimensional. Porque muitas vezes na comunicação visual a gente tem já a percepção do 2D, do que é possível e tudo mais. Então a gente pode comprar essa impressora, uma vez que ela já tem hoje ela é mais acessível, vamos colocar assim, do que a relação que a gente tinha atrás. Começa a fazer os testes, começa a ganhar confiança, para daí falar, poxa, agora sim está na hora, vamos fazer um upgrade no equipamento, já temos a confiança para desenvolver o mercado, porque ele passou por esse período de educação, justamente para evoluir e entender a tecnologia e formar sua mão de obra, né? perfeito. Esse é o cenário que todas as empresas deveriam estar seguindo, né? Uhum. Existe alguns estudos que dizem que mais de 50% das empresas nacionais estudam investir em um equipamento 3D nos próximos 2 anos. Ou Olha seja, só. até 2022, cerca de 50% das empresas estudam investir. Não quer dizer que elas vão investir, Aham. mas você já tem metade das empresas analisando, A pensando possibilidade. na possibilidade. E saindo um pouco do Brasil, Aham. desculpa Não, te por cortar, favor. saindo um pouco do Brasil, tem uma estimativa feita globalmente de que até 2027, ou seja, daqui a 7 anos, 10%, cerca de 10% de tudo que é impresso no mundo vai ser feito através de uma impressora 3D. Então, Caramba. Você sabe, na verdade a gente está conversando agora de algo que já está acontecendo. eu tenho duas observações aí. A primeira delas é justamente como você falou, né? Da questão de ter a impressora 3D como facilitador. Eu já vi um case outro dia que era uma empresa aérea que ela tinha uma impressora 3D espalhada em alguns lugares, que ela podia fazer a peça de reposição sem a necessidade de manter o estoque, o que era algo muito viável nesse momento. E numa outra condição, e até refletindo o que você falou nesse estudo de 2 anos, eu acho que se bobear, isso pode mudar para menos. Porque é impossível a gente não perceber o impacto positivo que a impressão 3D está exercendo num momento tão difícil como a gente está vivendo hoje. Que é essa questão, a gente está vendo a pandemia aí super presente, várias medidas sendo tomadas, mas ao mesmo tempo a gente vê cada vez mais cases criativos de peças sendo geradas por 3D, a questão de você unificar a produção, pessoas que têm máquina e tudo mais. Como é que você vê isso? Como a Mimac hoje, né, que eu sei que ela tem um case super legal dentro dessa área de auxílio, também nesse momento, que vai fazer com que o 3D tenha uma difusão maior, pela importância que ele vem exercendo hoje, talvez até por isso essa reflexão de esse período que a gente está falando de 2 anos seja menor por tanta experiência que a gente está passando aqui. É muito bacana porque a gente sempre olhou a impressão 3D, o produto 3D, muito distante da gente, né? Uhum, Ele sempre esteve nas empresas, nas indústrias, enfim, nos terceirizadores e nunca esteve próximo. E agora, infelizmente, né? Infelizmente com tudo o que aconteceu, exato. a gente tá vendo ela na nossa frente, né? A gente liga a TV, vê uma matéria, liga o jornal, vendo que pessoas se uniram para fazer solidariedade. Aham. E essa solidariedade, ela foi gerada também por produto feito na impressão 3D. A gente tem um case bem bacana, que é com o projeto IGIA, Legal. que é um grupo de pessoas que se uniram para dar suporte para hospitais e clínicas que não tenham EPIs suficiente, né? Uhum. Mas esse é o caso da Mimac. Tem N casos acontecendo no Brasil de pessoas que em cada uma de suas regiões
juntou grupos de amigos, de concorrentes, de pessoas que, veja, a impressão 3D, ela não tem escala de produção, ela é para pequena tiragem, pequenos Certo. volumes. Mas quando eu tenho 50 pessoas com o mesmo objetivo, eu tenho 50 máquinas rodando o mesmo produto. Ou E seja, aí eu começa a começo a ter entrar na ganho de escala. escala. Eu começo a ter escala de produção. E aí eu começo a gerar resultado de produção. Isso é muito bacana. O projeto que nós participamos, a gente fez em parceria com uma empresa chamada 3D Time, que é um parceiro nosso. Perfeito. Ele gerou cerca de 17 mil máscaras hospitalares para serem entregues sem custo. Caramba, parabéns. Claro, claro, nós não participamos das 17 mil, mas esse grupo de empresários e de pessoas físicas, no total gerou cerca de 17 mil máscaras hospitalares. E, e é muito bacana a gente fazer parte de algo que é positivo. Né? A Exato. gente está falando a gente tá falando da máscara, mas no meio do caminho, pessoas desenvolveram, por exemplo, um suporte para colocar na cabeça para fazer com que os médicos não precisem usar as máscaras colocadas nas suas orelhas, porque eles ficam horas e horas e horas com um elástico na orelha que não machuca. Exato, e acaba Pessoas incomodando. desenvolveram. Eu também vi um case desse tipo que eu achei incrível. E era uma peça, inclusive, adaptável, que ela tinha a Era uma peça possibilidade. extremamente simples, É, né? é. É um negócio A muito engenharia simples. dela é simples, eu acho que a produção também não deve levar tempo pela baixa complexidade da peça em si. Mas, assim, a eficiência da solução é maravilhosa. E veja o quão rápido é isso, né? Porque se a gente imaginar que a gente está passando por esse momento de crise, vamos colocar há 60 dias, sei lá, mais ou menos, Aham. em 60 dias, pessoas se mobilizaram para fazer suporte e máscaras hospitalares. Dentro dos 60 dias, pessoas entenderam que existia uma demanda para cuidar dos médicos que estavam cuidando da gente. E aquilo foi criado é capaz daquilo ter que ser criado em horas. Então, Uhum. assim, olha o quanto é rápido a adaptação de uma necessidade para um produto final feito na 3D. Antes, eu teria que ter um projeto, aí desenvolve o desenho, manda o desenho para uma indústria, a indústria vai fazer um molde, vai fazer um gabarito, para aquilo virar uma peça para injeção plástica, enfim. Hoje não, hoje eu coloco para imprimir, em 4 horas eu tenho, sei lá, 5, 10 protetores de orelhas para o médico. Exato. Claro, quando eu vou falar em ganho de escala de produção, Uhum. eu vou pegar aquela peça e vou mandar fazer os moldes para usinagem, para injeção, para gerar volume. Mas olha a velocidade do desenvolvimento, né? É muito rápido, realmente é É, muito rápido. no final a gente tem aquela famosa corrente do bem, que eu acredito muito nisso. Assim, quando a intenção é boa, e nesse caso a gente tem uma característica que é única, né? Porque a gente tem uma união contra algo comum, né? Que nesse caso é o vírus que afeta a todos. Então, independente da sua crença, raça, profissão, cara, ele está aí. E eu acho que essa parte, eu gosto muito de olhar as coisas assim, pensar, pô, é um momento de reinvenção, de análise, de reflexão, mas eu acho que essa união que ela permite é uma lição que vai ser recordada por muito e muito tempo. E exemplos como esse que você falou, por exemplo. Poxa, olha, a união das pessoas mobilizaram, foram 17 mil peças que foram geradas. Agora, vamos pensar no impacto direto que essas 17 mil peças têm nos profissionais. A É, e, proteção, é, e, e aí você imagina, essas 17 mil peças é no projeto na qual nós é, participamos. Deve ter N outros projetos que geraram 10 mil, 20 mil, 50 mil, enfim. uhum. É muito grande a capilaridade que isso atingiu. É muito legal, realmente. Poxa, parabéns, incrível mesmo. E até evoluindo isso, né? Porque assim, a gente começou falando muito da impressão 3D, você começou dando o exemplo da geladeira, da questão do protótipo, a gente falou sobre a integração dela dentro da área de comunicação visual, que é super legal. E até uma pergunta que chegou para a gente aqui antes de começar a live, é a questão da viabilidade da 3D dentro da linha de produção, não é só como protótipos, né? Você já comentou um pouco sobre isso, eu comentei da indústria de aviação, mas acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho mais em cima disso. É bacana. Na verdade, eu acho que é uma das próximas evoluções, né? Os próximos passos da impressão 3D envolvem
o ganho de escala, né? Então, Uhum. ter produção em escala e com baixo custo, me parece que são os dois próximos passos a serem seguidos. Mas isso já existe. O uso de impressão 3D para produto final já existe. A questão é, a gente precisa analisar o mercado de duas formas. Um deles, alta produtividade e repetição. Uhum. Esse mercado de alta produtividade e repetição, ele não é o mercado para linha de produção 3D. Ele vai ser para peça de reposição, ele vai ser para prototipagem, ele vai ser para uma série de coisas, mas não para peça de produto final. Onde que eu vou trabalhar a questão da peça de produto final? Quando eu tenho uma linha de produção de baixo volume e onde eu tenho uma necessidade de valor agregado alto, principalmente. Então, eu separei, vocês podem dar nome das Por favor, empresas, são deve. Não, eu empresas acho que a gente está aqui para isso. Por favor. são empresas conhecidíssimas, né? E que acho que faz sentido a gente mostrar que tipo de empresa está desenvolvendo tecnologia junto conosco. Uhum. A Airbus, né? Uma empresa bastante conhecida no mercado, desde 2014 ela trabalha com peças 3D dentro das aeronaves que ela desenvolve. Que incrível. Então, em 2014, o A350 da Airbus, ele foi concebido, ele foi produzido com uma cabine, a cabine do piloto feita numa impressora 3D através com titânio, Tá. com o equipamento confeccionando o titânio. Em 2015, logo no ano seguinte, na linha, acho que é XWB o nome da aeronave, existia mais de 1.000 peças. Aí não é uma cabine, são 1.000 peças dentro da aeronave que eram feitas com tecnologia 3D. Ou seja, como a Airbus não produz 10.000 aeronaves por ano, não sei quantas produz, mas deve produzir, sei lá, se produzir 200 aeronaves deve ser muito, Uhum. eu passo a ter o ganho de escala de produção produzindo na 3D. Por quê? Eu não preciso, novamente, mandar para fazer matrizes, terceirizar trabalho, ter mão de obra para fazer as peças usinadas, uma série de coisas. Então, é muito bacana como a Airbus trabalha nesse sentido. Então, esses dois cenários, 2014 e 2015, são casos que realmente aconteceram e que existem até hoje. Mas é muito bacana como a empresa enxerga o negócio. Hoje, a Airbus ela investe em empresas de tecnologia 3D. Então, ela ajuda com que essas empresas desenvolvam tecnologia e produto, a ponto da Airbus ter uma estimativa de que até 2050, 60% do custo de uma aeronave vai ser reduzido por conta de impressão 3D. Por quê? Caramba. Além da questão da mão de obra, existe a questão do peso. As peças passam a ser mais leves, sendo O mais que leves, há gera um menor economia também dentro de de combustível, de uma combustível. série de coisas. Essa é uma aplicação extremamente industrial, vamos chamar assim. Uhum. Mas existem mais outros dois casos que eu separei aqui que eu acho interessante para separar um pouco do que é 100% industrial para ir um pouco para o lado da customização. Legal. Então, por exemplo, a Lamborghini, que é um veículo de alto valor Um ícone, agregado, né? né, carro de luxo, né, eles admitiram o uso de peças 3D desde 2019 para fazer customização de carros. Então eu quero que o meu retrovisor tenha um design diferente. Por mais que eu tenha uma linha de produção do carro, aquela peça retrovisor ela está conforme o meu design, como eu quero Uhum. que seja. A carenagem do farol, não sei exatamente, eu não sei quais são os itens, mas o conceito é esse. Então, por exemplo, eu quero mudar um pouco, colocar com a minha cara aquele carro. E o outro que eu separei é o caso da Bugatti, que também é veículo de valor agregado muito Outro alto, ícone, na né? qual outro ícone, na qual, um pouco diferente da Lamborghini, que é um caso mais visual e mais de customização, eles estão desenvolvendo peças realmente dentro dos carros. Então, eles desenvolveram uma peça que antes eles demandavam meses e meses para produzir, por causa da necessidade de fazer matrizes. Hoje, em 45 Aham. horas, ele faz uma peça de freio que vai dentro do seu Bugatti. Então, isso mostra o quanto já está inserida a impressão 3D dentro de produtos. E eu acho que é importante também destacar algumas características que, por exemplo, quando você deu o case da Airbus na construção de aviões, pô, a gente está falando de segurança acima de tudo, né?
produto que praticamente é customizado. Cada aeronave praticamente é única, por mais que ela tenha um processo de produção. Então a gente está falando de segurança, de eficiência, redução de custo, eficiência energética, sustentabilidade, que é permitido por todas essas etapas. Você traz. Os três casos demandam a mesma necessidade, né? Exatamente. Principalmente a questão de segurança, né? De segurança, quando você fala do freio. Então, assim, seja uma característica estética onde você fala assim, não, eu tenho o meu logotipo personalizado, por exemplo, e eu queria colocar isso em algum lugar dentro do carro, isso é possível. Então, ou seja, desde da característica decorativa até uma evolução e falar assim, não, não, é uma peça que tem uma ligação direta com segurança e que pode ser feita hoje dentro da impressora 3D. Então a gente começa a expandir. Mais uma vez, a gente volta para o início do nosso bate-papo, onde a gente fala justamente, cara, é muito difícil definir a aplicação do mercado 3D, né? Porque pode ver aviões, carros, logísticas, a área médica, escola, até chegar, por exemplo, em movimentos como a gente tem hoje, que é esse mercado maker, que vem crescendo incrível e aonde os produtos da Mimac ela tem uma sinergia perfeita, né? Perfeito. Eu acho que a partir do momento em que nós colocamos as impressoras dentro da casa das pessoas para que as pessoas físicas trabalhem esse tipo e esse conceito de impressão, Uhum. a gente não tem limite, né? A gente tem todo mundo pensando uma aplicação, um produto, um projeto diferente. Então não são só as indústrias, são as pessoas físicas trabalhando em cima disso. Legal. E qual seria um conselho assim para quem está pensando nesse investimento do 3D? Qual a primeira etapa? O que você me fala? Compre. Tá, testem. Como você disse, eu acho que a principal questão é compre uma máquina. Uhum. Independentemente dela custar R$ 2.000, R$ 1.000, R$ 500, US$ 1 milhão, compre e comece a aprender. A gente precisa da mão de obra evoluindo nesse sentido. E a partir do momento em que a gente consegue ter o desenvolvimento feito a baixo custo, né? Se você for parar para Eu pensar, acho que esse é um é, impacto é, muito grande hoje, né? sim, é muito barato hoje para você. Claro que a gente fala barato e caro é muito relativo, né? Claro, Mas mas. é acessível a gente colocar uma impressora dentro das nossas casas Uhum. para que a gente fique testando, aprendendo e se desenvolvendo. A gente tem, eu digo por mim, conheço pessoas que são amigos que têm a sua impressora 3D e eles fazem isso como lazer, para simplesmente aprender, ou para colocar o filho para aprender, pensando Uhum. que o filho realmente no futuro vai ter uma qualificação maior do que pessoas que realmente não se desenvolveram nesse sentido. Então, muitas vezes, um amigo meu também falou isso uma vez, ele falou, ao invés de eu dar um videogame para o meu filho, eu dei uma impressora 3D. E hoje ele se diverte fazendo peças 3D dentro de casa. Cara, e é legal. E daí você pega que nem jogos como Minecraft, por exemplo, que tem toda essa construção hoje dentro, né, da filosofia do jogo. Você consegue literalmente transportar o jogo pro físico, Sim, né? sem dúvida. E hoje existem sites que disponibilizam N arquivos de forma gratuita. Então, eu realmente consigo fazer muita coisa sem ter um custo muito elevado. Claro, se eu quero desenvolver alguma coisa mais sofisticada, eu vou ter que me especializar, vou ter que Claro. aprender. Talvez eu tenha que investir um pouco mais, como qualquer coisa. Mas é possível hoje você começar com um investimento muito baixo e gerando realmente conteúdo e mais como é que eu posso dizer, mais conhecimento sobre um produto que mais à frente vai estar dentro do nosso dia a dia, vai É, estar 100% dentro. não, você sabe que assim, eu fiquei com duas lições muito fortes aqui, assim, né, que você comentou. A primeira são esses números do impacto, né? Ou seja, em 2 anos, 50%, e a gente está falando um período muito pequeno da quantidade de impressoras 3D e o quanto ele vai ter de penetração no mercado. Então já é um número que aponta uma tendência que tem a ver também com uma outra informação que você colocou de muitos empregos que serão gerados, a gente ainda não conhece essa profissão. E Perfeito. certamente, analisando esses estudos, o 3D ele está dentro disso. Assim, não é um erro ou nem uma aposta. Eu acho que assim, isso é certo. Né? Essa é a primeira coisa.
A segunda que eu acho importante destacar também dentro do que você falou é que é uma curva de aprendizado mais acessível, uma vez que o custo, o primeiro custo, né, ele hoje não é tão alto quando comparado a outras tecnologias, e a gente começou o investimento em cima disso, né, e a própria forma como a gente vai lidar com softwares, por exemplo, começar com uma forma e fazer um molde em cima dela, entender e começar a evoluir. Acho que são duas lições extremamente ricas que ficaram aqui. Eu concordo. Eu acho que a tendência é que todo mundo, a partir de um certo ponto, tenha a sua impressora, tanto quanto tem uma para imprimir folhas dentro de suas casas. É, não, eu tô pensando isso assim, eu tenho 3 filhos, né? Então, cara, imagina nesse momento começar a interagir com esses caras que estão desesperados aqui em casa. E aí, o que que a gente vai fazer esse final de semana? E não sei o quê. E eu falo que assim, a criança tem uma coisa muito mágica, que ela é uma esponja nesse momento, né? Então ela absorve informação com uma facilidade e ao mesmo tempo ela não tem as barreiras que muitas vezes os adultos têm. Que o adulto pensa assim, podia fazer tal coisa, mas dá trabalho, não sei o quê. E a criança ainda tem esse processo de experimentação muito vivo dentro delas, né? Onde ela, vamos nessa, vamos encarar. Todo desafio, na verdade, é uma aventura para eles, né? E E imagina o quanto vai ser, o quanto é sensacional para uma criança sair da teoria e ver a peça pronta na mão dela. é, Então ela vai aprender o teórico, vai aprender o conceito e vai ter a peça na mão. Isso uhum. deve ser fantástico. E essa experiência, inevitavelmente, como você também colocou, ela vai moldar o profissional do futuro, Sem né? Que dúvida. vai exercer o impacto nessas novas profissões, nas novas aplicações que a gente vai começar a ver, ou seja, eu acho que assim, como a gente comentou, né, num resumo bem rápido, o que nós vimos como esses exemplos gerados pela pandemia nada mais é do que a criatividade unida à força e unida a uma vontade de fazer acontecer, aonde o 3D certamente foi um diferencial. Ele foi um facilitador nesse momento, né? Perfeito. E a partir daí a gente começa a falar, poxa, legal, comunicação visual, também tem essas integrações acontecendo, os diversos exemplos. Começar talvez com uma impressora monocromática, depois a evolução para o colorido, alguns cases que eu já vi que são muito legais, onde você faz o desenvolvimento da forma e na sequência que a gente tem isso, você pode envelopar essa forma, ou seja, olha a integração dos dois. Então, é extremamente rico o universo de possibilidades. Pode ver, a gente está aqui falando, vai dar até 1 hora já, cara, nem parece. Para mim foi tão rápido, tão gostoso esse bate-papo e ao Que mesmo legal, tempo que tão legal. enriquecedor, né? Se deixar, a gente passar horas aqui conversando, porque além de ser, é muito cativante, né? Você se sente parte disso, né? Você gera um gosto por isso, né? E a tecnologia, ela desenvolve isso na gente, né? Por mais Uhum. que nós não sejamos técnicos, nós não sabemos a operação de uma máquina 3D, a parte técnica, mas o mercado em si, ele é ele tem muitas variáveis, ele é muito promissor e ele está aí para a gente desenvolver, ele precisa ser desenvolvido. E vai acontecer, com a gente ou sem a Não, gente. certamente, certamente. Poxa, Danilo, muito, muito obrigado pela sua participação. Assim, foi extremamente especial. Acho que as informações, pelo menos eu aprendi demais aqui hoje, e sem contar as ideias. Assim, pode ter certeza que eu vou encerrar isso e ficar borbulhando ainda, aquela coisa, nossa, tem mais isso e tudo mais. Então, cara, de coração, obrigado por aceitar o convite, pela parceria que nós temos junto à Fespa Digital Print já. Por favor, deixe seu recado. O canal é seu. Eu queria agradecer da mesma forma, né? A gente tem essa parceria há alguns anos, né? E a gente espera que isso se repita por muitos mais. A gente entende que o mercado precisa desse tipo de evento, de Uhum, parceria, de conteúdo, para que todos possam ter acesso a informações. E assim, eu coloco a Mimac à disposição para quem quiser ter um pouco mais de contato conosco, através das nossas mídias sociais, através dos nossos sites. Acho que as pessoas conseguem acessar facilmente. claro. Mas principalmente eu queria, por último, só encerrar, Por dizendo que favor. assim, a gente está passando por esse momento bastante difícil, na qual
muitas pessoas chegam até a perder um pouco da expectativa, da esperança de que, poxa, meu negócio, eu estou sem fluxo de caixa, sem uma série de coisas. Mas é muito importante a gente deixar um recado de que tudo isso vai passar, Claro, vai surgir um novo mundo e que esse novo mundo pode ser melhor do que o que a gente estava sem vivendo. dúvida alguma. A expectativa que a gente tem é que seja melhor. Então, vamos ter isso em mente e vamos tentar usar esse tempo que a gente está tendo, infelizmente, de reclusão e tal, para desenvolver coisas boas, coisas do bem, desenvolver nossas equipes, desenvolver pessoas, enfim. Vamos tentar trabalhar para que daqui a 2 meses, 3 meses, um mês, não sei quanto tempo, a gente tenha resultados mais positivos do que tínhamos no passado. Sem dúvida alguma. Parabéns pelas palavras, parabéns pelas ações, pela iniciativa, por todo o trabalho que vem desenvolvendo à frente da Mimac. Mais uma vez, Obrigado. obrigado pela parceria junto à FESPA Brasil. Lembrando todos que em setembro estaremos todos juntos e o que é legal, a gente vai realmente poder visualizar esse mercado literalmente tridimensional e todas as possibilidades e interações que ela permite junto à FESPA Digital Print. Então é isso, Sim, Danilo. Obrigado, uma ótima noite. Poxa, realmente incrível. eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.